Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Estamos no dia 681 do projeto Bíblia para Iniciantes, continuando nessa jornada dos heróis da fé de Hebreus 11, amém? Hoje nós vamos para o 11º herói da fé, se é que podemos falar herói, né? Heróis da fé, porque hoje nós vamos falar não só de uma pessoa ou de um casal, como já falamos aqui, mas vamos falar de um povo. O 11º é, na verdade, um povo. Que povo é esse? O povo de Israel, os filhos de Israel, os hebreus. E olha só o que a palavra nos ensina em relação a eles. Olha o que fala aqui, Hebreus 11, versículos 29 e 30. Só para não perder o costume, antes vamos lembrar dos 10 primeiros heróis da fé. Vamos fazer isso para a gente ficar nessa memória. Toda vez que a gente pensar em fé, a gente pode ter aí os exemplos desses heróis. Primeiro herói, Abel. Segundo, Enoque. Terceiro, Noé. Quarto, Abraão. Quinto, Sara. Sexto, Isaac. Sétimo, Jacó. Oitavo, José. Nono, Anrão e Joquebede, pais de Moisés. Décimo, Moisés. E 11º agora vamos falar sobre os israelitas. 2 versículos. Olha só as duas passagens que Deus traz para a gente entender que um povo precisa de fé. Um povo precisa de fé. Não somente pessoas especiais, como vimos até agora, ou casal especial, como os pais de Moisés, como Abraão e Sara, por exemplo, também. Mas o povo precisa de fé. Nosso povo, Brasil, precisamos de fé. Amém? Precisamos de fé, povo. Nação brasileira, precisamos de muita fé. Estamos aí prestes, né? Estamos aí à beira de uma eleição, né? Na iminência de uma eleição que pode determinar o futuro do nosso país, e precisamos ter fé. Fé para votar, fé para acreditar que Deus está nos ajudando, que Deus está nos guiando, que Deus está nos orientando e que o bem vai vencer. Amém? Olha o que aconteceu aqui com esse povo de Israel, os filhos de Israel, versículo 29. Vamos aprender com esse povo. Pela fé, os israelitas atravessaram o mar vermelho como se fosse terra seca. E quando os egípcios tentaram atravessar, o mar os engoliu. Uau! Vamos primeiro analisar esse versículo, depois vamos para o próximo. Gente, imagina. Moisés estava ali liderando esse povo. O povo já não estava assim muito certo se esse Moisés era realmente esse grande líder ou não. Um cara que era um pouco inseguro, gago, que precisou de um irmão, Arão, para ser boca dele, né? Que ele não queria falar com o povo, ele queria que outra pessoa falasse. Então Deus levantou Arão, o irmão dele, para ser esse porta-voz aí de Moisés. Mas chegaram ali naquele momento onde viram o exército egípcio se arrependendo de terem libertado eles, né? Um povo que cresceu, gente, de 70 pessoas que chegaram no Egito, né? Jacó e seus filhos eram 70, né? Mais José, que já estava lá no Egito, então 73, né? José e os 2 filhos, e a esposa 74. Desses 70, em 430 anos depois, já eram quase 3 milhões, 600 mil homens, fora crianças e mulheres. 600 mil homens com idade adulta. E eles estavam sendo liderados por um cara,
Moisés. Um cara que ficou afastado 40 anos lá no deserto, cuidando pastoreando, né, as ovelhas do seu sogro Jetro, e voltou ali com uma ordem de Deus e falando que Deus tinha falado por ele. Lógico, fez vários milagres, as 10 pragas, com grande poder, né, e isso trouxe uma autoridade para ele, mas nesse momento eles estavam ali. E eles começaram a questionar, mas Moisés, ei, quer dizer que você trouxe a gente para cá porque não tinha lugar para nos enterrarem lá no Egito? Mas Moisés falou ao povo, vamos, né? Deus falou a Moisés, marchem, que o mar vai se abrir. E o mar se abriu. E as pessoas seguiram Moisés. Nós temos de ter fé para seguir um líder escolhido por Deus. Amém? Nós temos de ter fé, por mais que muitos questionem, mas nós temos que acreditar que alguém está sendo trazido, alguém está nos conduzindo, alguém está nos trazendo uma direção. E Moisés conduziu e o povo foi. Gente, imagina a cena. Deus parou o mar, dividiu as águas. Existiam 2 colunas altas de água de um lado e do outro. Está na Bíblia, lê lá a partir de Êxodo, capítulo 14. Lê o que aconteceu. E o povo ele teve que ter fé para entrar naquele mar vermelho. Tá? Um mar grande, né? Eu tive o privilégio de estar lá com a minha esposa fazendo mergulhos ali. Gente, é um mar grande, sim, lógico. Não é como um oceano, mas ele é um mar grande. Então, o povo teve que ter fé, primeiro, para acreditar no seu líder que estava indo à frente, Moisés, e seguir esse líder. E segundo, para acreditar que Deus ia segurar aquelas águas tempo suficiente para que eles atravessassem até o outro lado, até a outra margem. Uau! Nós temos que ter fé como povo, gente. E eles passaram, depois que eles chegaram lá do outro lado, Deus fechou e matou todos os egípcios. E isso tudo foi para a honra e glória de Deus. Ele mesmo falou que iria fazer isso. Já estava planejado ele fazer isso. Amém? Então vamos aprender com este povo a ter fé em Deus e a ter fé nesse líder que foi enviado por Deus para nós. Amém? Não endeusando esse líder. Não podemos endeusar pessoas, mas nós podemos perceber que alguém está sendo levantado por Deus. Amém? Lógico, podemos questionar, podemos usar da nossa razão para levantar questionamento. Sim, isso não tem problema, mas nós vamos chegar em um momento onde a nossa fé vai ser testada, como aqui. Nesse momento, a gente tem que marchar, a gente tem que olhar para frente, a gente tem que continuar. Amém? E no versículo 30 dá uma outra passagem. Foi pela fé que caíram as muralhas de Jericó, depois que os israelitas marcharam em volta delas durante 7 dias. Tem que ter muita fé para fazer isso, sim ou não? Josué falou lá com o povo, olha, vamos marchar durante 6 dias. No 7º dia a gente marcha em volta das muralhas de Jericó 7 vezes. Na 7ª vez as muralhas vão ruir, elas vão cair. Nós vamos conquistar essa cidade fortalecida e vamos poupar apenas Raabe e a sua família. Uau! Tem que ter fé para fazer isso, tem ou não tem? Como assim? Que loucura! Como assim? Não, isso daí é maluquice. Ei, mais uma vez, fé em Deus e fé num líder levantado por Deus. Moisés foi levantado por Deus como líder, Josué foi levantado por Deus como líder. Nós precisamos reconhecer isso. Amém? E precisamos, como povo,
como nação brasileira. Estou falando aqui para o nosso Brasil, que está prestes aí a uma virada, a um momento crucial na história do nosso país. Precisamos nos unir e acreditar que Deus está no controle. Amém? E que Ele tem levantado sim. Ele tem levantado sim pessoas, né? No caso uma pessoa que eu creio, para que nós possamos passar pelas águas, pelo Mar Vermelho, que nós possamos fazer as muralhas do inimigo caírem e derrubar toda mentira, derrubar toda farsa e levantar novamente os valores de Deus, os princípios de Deus, da família e tudo aquilo que Deus valoriza. Amém? Com muito amor e com muito respeito a todas as pessoas. Amém? Então é isso, pessoal. Mais uma lição de fé aqui para nós. Mais uma lição de fé. Vamos como povo, né? Você faz parte de um povo, você faz parte de uma nação. Tá certo? Que nós estejamos unidos em fé para conquistar, para atravessar os mares e para conquistar fortalezas. Amém? Então é isso. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.